Diz assim a palavra do Senhor: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E você diz: glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração para nós pregarmos aqui. Eu quero falar sobre, debaixo de um tema, soldado ferido a fogo. Muitas das vezes nós falamos muito do adversário, que é o adversário que coloca obstáculos, coloca ciladas, e colocamos muitas vezes culpa no inimigo, o motivo pelo qual saímos muitas vezes da igreja. Mas hoje eu quero falar um assunto muito importante para aquelas pessoas que saíram da igreja, que um dia cantaram, que um dia louvaram, que um dia pregaram, ou até mesmo você que nunca participou da igreja, que só apenas ouve os louvores, que assiste às pregações, que é simpatizante da fé. Eu quero falar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Eu estava analisando e estudando a respeito de algumas questões, e eu descobri que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos na guerra. Eu descobri que as igrejas evangélicas ganham muitas vidas, muitas almas para Jesus, porém perdem bastante. Cerca de 30 a 40 milhões de desviados no mundo, ou até mais. Pessoas que um dia confessaram o nome de Jesus, pessoas que um dia levantaram suas mãos cansadas, confessaram o Senhor Jesus, vieram à igreja, participaram da igreja, talvez foram batizados nas águas, participaram da ceia do Senhor, e até mesmo foi uma das pessoas em destaque dentro da igreja, porque cantava, porque pregava, porque dirigia os círculos de orações. Era uma pessoa que sempre estava pronto para fazer a obra do Senhor, mas porém que no decorrer da sua caminhada, o fogo do Espírito Santo foi se definhando, foi diminuindo, foi apagando, e por algum motivo, por algum problema que aconteceu dentro da igreja ou até mesmo fora da igreja, você chegou a ser ferido, ser martirizado, ser ofendido, e você parou, colocou as suas armas, suas armaduras espirituais de lado, e disse para o Senhor que não iria mais lutar, queria entregar os pontos, que não iria mais ser crente, que não ia servir a Deus, porque talvez você pensou que não vale mais a pena servir a Deus, que o que é que eu vou ganhar com isso? Talvez você se encontre nessa noite dessa forma, e talvez você fez essas perguntas para Deus. E o interessante é que você saiu da igreja, não resistiu. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Por que você saiu da igreja? Se eu tivesse a oportunidade de sentar com algumas pessoas, e algumas vezes eu já tenho ouvido pessoas falarem, e algumas delas colocam culpa na igreja, colocam culpa no pastor, outra coloca culpa no obreiro, coloca culpa na irmã do círculo de oração, coloca culpa no colega, enfim. Existem muitas respostas, porém não conclusivas. Mas por que você saiu da igreja? Segunda pergunta que eu quero fazer para nós, para a igreja do Senhor: o que foi que a igreja te fez para você sair? Terceira pergunta: será que viver no mundo é melhor do que viver na igreja? Para algumas pessoas que estão fora, não conhecem o viver ou vivenciar dentro da igreja, não sabem que viver dentro da igreja é muito bom.
Mas como toda convivência, existem obstáculos, existem problemas. E o mais interessante é que viver na igreja, viver servindo ao Senhor, é uma caminhada espinhosa, é uma caminhada que Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. E o Senhor disse ainda mais, que aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Porque viver na igreja não é apenas chegar no horário do culto, sairmos de casa e vir para cá, fazermos a oração, cantar os hinos de abertura do culto, lermos a palavra, ter os louvores, uma peça teatral, depois a pregação e depois o apelo. Não é apenas isso. Servir a Deus é muito mais do que isso. Eu estou falando de uma vida eterna. Eu estou falando de uma promessa que o Senhor prometeu para a sua igreja. Uma promessa que muitas pessoas que estão aí fora desconhecem, não sabem que existe vida após a morte. Uma certa feita nós estávamos evangelizando, e uma das perguntas que o Senhor colocou no meu coração para mim anunciar para essas pessoas, eu perguntava a respeito disso: você acredita que existe outra vida depois dessa? Você sabe para onde você vai depois que você morrer? Algumas pessoas perguntam, tem essas confusões, essas interrogações na cabeça, mas não tem resposta, porque o pastor diz uma coisa, o padre diz outra, o Santo Espírito diz outra, o macumbeiro diz outra, o bruxo diz outra, enfim, existem muitas ideologias. Eu respondi para essa pessoa: só existe uma resposta, e essa resposta está dentro da Bíblia Sagrada. Existem dois caminhos: caminho largo, caminho estreito. O caminho largo é aquele caminho que você caminha por ele do jeito que você quer. É o caminho que o mundo oferece, como foi apresentado aqui: o mundo das drogas, o mundo da prostituição, o mundo da fama, que te leva aos palcos, ao estrelato, em que as pessoas te idolatram, choram, gritam por ti, pela tua fama, pelos teus CDs e DVDs, pelas tuas músicas, ou seja, até mesmo por novela, ou enfim. Mas tudo isso um dia vai acabar. Mas o caminho estreito é aquele que você decide seguir Cristo. É aquele caminho que você decide servir ao Senhor, em que você tem que rejeitar muitas coisas por amor de Deus, pelo amor da obra de Deus, em que você tem que colocar cruz sobre os seus ombros e seguir até o final. E quando colocamos a cruz nos nossos ombros, exige renúncia. O meu eu muitas vezes tem que cair por terra. O que eu gosto de fazer no mundo, por amor da obra do Senhor, o que eu fazia antes eu não posso mais fazer, porque agora eu tenho um Senhor e eu tenho que servi-lo. Então servir a Deus, estar na igreja, exige renúncias. E talvez tenha sido um dos motivos pelo qual as pessoas não querem renunciar. Vem à igreja, gosta dos hinos, até canta junto, escuta até rádios evangélicas, mas não serve ao Senhor. A mensagem de hoje é uma mensagem de confronto espiritual. Ontem nós tivemos uma palavra muito abençoada, muito linda, uma mensagem muito inspirada por Deus sobre oportunidades. Mas hoje eu quero falar de pessoas que foram feridas a fogo, e eu vou explicar nessa noite para você. Outra pergunta que eu quero fazer para a igreja: o que foi que Jesus te fez para você virar as costas para Ele? O interessante, queridos, é que os problemas vêm, e o problema vem, ele não vem para derrubar. O problema ele não vem para matar. O problema ele vem para testar a tua fé. E uma coisa eu aprendo pela palavra, que o Senhor não permite nós passarmos por tamanhos problemas que nós não venhamos a suportar. Deus ele só permite na medida. E quando nós dizemos assim: Senhor, eu não consigo, eu não posso, aí o Senhor nos ajuda a passar. Deus ele não coloca uma cruz, um problema, ou permite um
problemas sobre os teus ombros que jamais você não possa suportar, que você não possa passar. Deus não é maquiavélico, Deus não é o Satanás, Deus não é usurpador, Deus não briga com o ser humano, com os problemas do ser humano. Deus, Ele permite nós passar, e Ele fica de pé quando o crente ele passa pela prova, mesmo gemendo, mesmo sofrendo, mas Ele diz: eu não largo minha cruz, eu vou até o final. Deus, Ele aplaude de pé aqueles que servem até o final, porque quando Ele passar, o Senhor vai estar do outro lado para te dar vitória, no nome de Jesus de Nazaré. Mas Max, você não conhece o meu problema é grande. E quem disse que o problema é teu? Não, eu estou passando por um problema, já está há 20 anos, já era para ter morrido. Porque 20 anos sofrendo, ou você não aprendeu o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Enquanto você carregar o problema há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você não aprender a entregar ao Senhor, meu irmão, você vai apanhar que nem cachorro bravo. Você tem que aprender a entregar, a confiar no Senhor. Mas por que você desistiu da igreja? Onde é que fica a tua salvação? As pessoas parece que não mais valorizam a salvação. Pensa que ser cristão é brincadeira. Salvação, gente, é o maior presente de Deus para a humanidade. Salvação é melhor do que ganhar na Mega Sena. Salvação é melhor ganhar no Totolec. Salvação é muito mais, muito além, porque salvação está falando de vida eterna, eternidade com Deus. E as pessoas desconhecem isso. Mas você desistiu, e a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo de número 62, que o próprio Senhor Jesus diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É necessário você pôr a mão no arado. E se você colocou a mão no arado, vá até o final. Você não pode mais desistir, você não pode mais soltar. Porque se você soltar e desistir, você não está apto para o reino de Deus. Então é uma caminhada sem volta. Você precisa apenas olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos chama de soldados. Nós não fazemos parte do exército brasileiro, nós não fazemos parte da artilharia americana, nós não fazemos parte dos agulhas negras e nem dos fuzileiros israelenses. Mas eu descobri pela palavra do Senhor que eu, você, nós fazemos parte do batalhão do exército celestial de Cristo Jesus. Eu descubro que pela palavra no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, que o Senhor Jesus disse: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 3, Timóteo estava ali ouvindo uma palavra amiga do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele disse: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Todos nós fazemos parte do exército de Cristo Jesus, todos nós fazemos parte do batalhão celestial. A nossa batalha aqui na terra não é contra o meu irmão, não é contra a carne nem o sangue, mas contra todas as potestades malignas do ar. E eu e você precisamos estar revestidos com a glória do Senhor, para podermos resistir, para podermos suportar, para podermos batalhar, para podermos guerrear para a glória do Senhor. Quem está entendendo, levanta a mão e adora e glorifica e exalta e adora o nome do Senhor. Só que no decorrer da caminhada,
Você que guerreava, você que lutava, você foi ferido, você foi maltratado, você foi machucado. E ferido a fogo refere-se a pessoas que dentro da igreja foram zombadas, foram mal interpretadas, foram incompreendidas, foram maltratadas, foram injustiçadas, foram excluídas e até mesmo expulsas de suas próprias igrejas pelos próprios irmãos. Que é isso, irmãos? Acontece. Isso acontece. E essa mensagem é para você. Pessoas que foram feridas na alma. Aqui está um dos maiores problemas. Um dos maiores problemas enfrentados pelo ser humano. Problemas da alma. Você conhece alguém que talvez sofre de depressão? Você sabe como é que essa pessoa vive? Eu tive a oportunidade de vivenciar duas pessoas. Pessoas que sofrem de depressão. Pessoas que têm insônia, não conseguem dormir à noite. Que para dormir é necessário tomar comprimidos, remédios para conseguir dormir. Pessoas que têm desejo de suicídio. Pessoas que têm tristeza e angústia constante. Pessoas que têm vontade de chorar demasiadamente sem parar. Pessoas que na terra, que dentro da igreja não tem mais razão de viver. É o pessimista, vive no mundo do pessimismo. Pessoas que têm sentimentos de ódio, de raiva e vivem isolado. Quantas pessoas vivem dessa forma? Porque um dia participaram da igreja, porque um dia saiu da igreja e hoje vive nesse estado. Eu estava vendo um documentário de um pastor, aliás, de uma psicóloga, e ela disse em seu documentário que ela fez um levante, uma pesquisa de algumas pessoas que vivenciaram dentro da igreja, e o que é mais triste é que eram pessoas que eram pastores, eram pregadores, eram pessoas de linha de frente, e hoje essas pessoas estão no mundo, vivendo nas ruas, vivendo nos asilos, com problemas sentimentais, tomando remédios controlados. Pessoas que um dia aceitaram Jesus e adoraram o Senhor e hoje estão no mundo, oprimidos, escravizados pelo diabo, porque foram feridos a fogo dentro da igreja. E essa mensagem é para você. Eu quero trazer aqui nesta noite alguns exemplos que talvez tenham causado feridas na tua alma. Você está preparado para ouvir? Diga amém. Você está preparado para ouvir? Diga amém. Primeira questão: você gosta de alguém dentro da igreja e leva um não, um fora, e ainda é humilhado. É o primeiro problema. O cara aceita Jesus, conhece a moça, ele se agrupa no meio deles, serve ao Senhor junto, só que ele começa a gostar da jovem, e ele vai chegar até ela e pedir namoro. Só que em pedir namoro ele leva um não. Ele leva um lindo fora. Aí, como diz o Pablo, chora não bebê. E quando ele leva esse fora, muitos dessas pessoas que não estão firmes com o Senhor, eles saem dentro da igreja, porque não suportou o não. E lá fora é mais fácil ele receber o sim. Então existem muitos jovens dentro da igreja que passaram por isso.